Como que começou o ministério de Jesus? Como começou? A palavra nos diz lá no Evangelho de Mateus que primeiro veio João Batista. E João Batista começou a pregar arrependimento e a batizar nas águas. Né? E a mensagem de João Batista era a seguinte, está ali em Mateus 3, diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mensagem simples, direta, sem firulas. E aí, logo depois, nós vemos, né, no mesmo capítulo, João 3, 13 até 17, Jesus vem a João e ele é batizado. Né? E logo adiante, depois do batismo de Jesus, o que acontece? E aí alguns irmãos reclamam, eu estou passando pelo deserto. A minha vida é um deserto. E aí o texto diz ali em Mateus 4:11 que Jesus foi dirigido ao deserto pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Está lá, procura lá que está lá. Né? E ele foi ali para ser tentado pelo diabo. Teve um tete-a-tete com o inimigo ali. E ele foi tentado em 3 áreas cruciais na vida do homem. Porque Jesus era 100% Deus, mas Jesus era 100% homem. Então ele foi tentado no corpo, porque depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. E o diabo vem e oferece ali para ele uma comidinha. Né? Foi tentado no espírito, né? Quando o diabo levou ele a um lugar bastante alto e disse para ele assim, olha, aliás, ele foi tentado na alma, quando o diabo levou ele para um lugar alto e disse assim para ele, está vendo toda essa glória, todo esse poder aqui, se você me adorar, eu vou dar para ti. E Jesus disse, não é assim, só a Deus adorarás. Né? E por fim, né, eu vou repetir, tá? Porque estou sem óculos e eu troquei aqui. Tá? Ele teve fome, foi tentado no corpo, no espírito, quando ele pede para quando ele oferece ali na alma, quando ele oferece o poder e o governo, e no espírito, quando ele pede para que Jesus o adore. E em todas estas situações, em todas elas, Jesus respondeu sempre com a palavra. Sempre com a palavra. Ele resistiu ao diabo com a palavra. E o diabo fugiu dele. Ao retornar do deserto, então ele foi batizado, foi levado pelo Espírito pelo deserto, teve uma luta feia com o inimigo e ele volta. E quando ele volta, em Mateus 4:17, Mateus 4:17, Maju, se tiver a versão ARA, eu te agradeço. Não gosto muito da NVI. Eu vou ler aqui a ARA, tá? Diz assim, daí por diante, então, depois disso, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Se você não conhece essa palavrinha, você já vai ouvir que ela se chama metanoia, no original. Porque está próximo o reino de Deus. O reino é Basileia. Tá? Mas o que tem a ver isso? Você vai entender. Né? Jesus, ele fez muitas coisas. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele alimentou as multidões, ele formou discípulos, nos mandou fazer discípulos. E João diz que ele fez tantas outras coisas que faltariam livros para escrever. Mas a mensagem central do seu evangelho era anunciar a chegada do reino dos céus. Né? Se esta era a mensagem central de Jesus, então nós precisamos conhecê-la. E conhecê-la muito bem. Podemos pregar sobre várias coisas, mas Jesus pregou isso. Então a gente tem que entender o que ele estava dizendo. Por isso, nesta noite, eu quero refletir com a amada igreja
sobre esta pregação. Buscar o reino. O que é o reino? Eu não vou fazer aqui um tratado teológico, frente e verso, 122 páginas, como uma pequena introdução do que é o reino. Eu não vou fazer isso. Tá? O que eu quero aqui, a gente sabe, né, que o reino de Deus ele é atemporal, ele é de todas as épocas. A gente sabe também que vai ter o reino milenar de Cristo lá no fim. Agora eu quero ser simples e falar contigo nesta noite sobre o reino, como encontrá-lo, como vivê-lo de forma prática no dia a dia. Como encontrar esse reino? Como que eu vivo dentro desse reino? Então nós vamos começar exatamente com a pregação ali de Jesus em Mateus 4:17. 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra usada por Jesus, o texto original é Basileia, que na tradução da maioria das Bíblias do português é traduzida como reino. Talvez porque reino seja uma expressão bem ampla do que é Basileia, né? Você sabe o que significa Basileia? É uma cidade lá na Europa. Não, será? Você sabe o que é Basileia? Basileia significa poder real, realeza, domínio, governo de Deus. Porém, creio que ele foi traduzido apenas como reino para facilitar, né? Eu quero trazer o sentido real do governo de Deus. Ele está dizendo ali, buscai. Ele vai dizer depois, eu vou citar, buscai o reino de Deus, mas ele está dizendo, é chegado o reino. Então ele está dizendo, é chegado o governo de Deus, né? E eu quero que você entenda que o sentido desse governo que ele fala aqui é que o governo de Deus deve estar dominando, governando, dirigindo todas as áreas das nossas vidas. Quando o governo de Deus dirige todas as áreas da nossa vida, o seu poder real é manifesto em nós e através de nós, em cada decisão, em cada pensamento, em cada atitude. Não é um reino distante que um dia virá lá no fim do fim. Vai ter o reino milenar de Cristo, quando ele reinará na terra. Mas um reino onde o trono deste rei está dentro do teu coração, está dentro do meu coração. E a partir dali, do teu coração, ele nos governa, porque nós decidimos deixá-lo governar. Porque entendemos e cremos que o seu governo é o melhor para nós. Irmãos, isso faz uma diferença brutal nas nossas vidas. E você vai entender por quê. Jesus, nesse versículo, ele diz assim, destaca que é necessário encontrar o reino. É necessário encontrar o governo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas onde que ele diz isso? Ele diz, arrependei-vos. Sem arrependimento, eu não posso encontrar o governo de Deus na minha vida. E a palavra original ali que eu falei, metanoia, alguns já conhecem, significa mudança de mente. Significa que você está muito convicto caminhando para este lado. E você se dá conta que está completamente errado. Aí você vira 180 graus e vai para o outro lado. Começa assim a pregação de Jesus. Remover valores e princípios que estão arraigados em nossas mentes, em nossos corações. Por ensinamentos, por aquilo que recebemos dos nossos pais, por filosofias,
por pregações erradas. Significa pegar isto e substituir, retirar dali, deixar aquele lugar vazio, para que ele seja cheio com os princípios do reino. Jesus não quer explodir o teu coração nem a tua cabeça, enchendo. Não, você vai remover o que não precisa e você vai encher com os valores do reino. Já quase no fim do Sermão do Monte, no capítulo 7, traz mais uma água, com a garganta seca. Jesus diz que a porta é estreita e que além da porta ser estreita, o caminho que conduz à vida é apertado, estreito e apertado, né? Ele fala da porta que também é larga, mas ele diz assim nessa passagem: e são poucos os que a encontram. Os poucos os que encontram essa porta. Poucos os que acertam com essa porta. Está escrito lá. O reino de Deus está próximo. Ele está disponível a nós. Só que nós precisamos encontrá-lo. Isso é a nossa parte. Mas quando entramos por esta porta, logicamente estamos dentro de algo que estava oculto para nós. Então você vai abrir uma porta que você nunca entrou antes. Você não sabe o que vai encontrar. Mas você abre essa porta e você se depara com aquele novo de Deus para a tua vida. Nós estamos dentro do reino a partir do momento que o encontramos. E quando o encontramos, o reino e o rei passam a nos governar. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus usa várias parábolas para demonstrar como é o reino de Deus e com o que ele se assemelha. Ele não costuma definir o reino de Deus é isso. Ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. E eu creio que ele faz isso para facilitar o entendimento. Porque se ele chegasse ali e desse uma definição complexa, talvez muitos não entendessem. Numa dessas parábolas, que é a parábola do tesouro escondido, que está em Mateus 13:44, Mateus 13:44, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, o campo é o mundo. O mundo com todas as suas opções, com todas as suas alternativas, com todos os seus valores, com todas as suas filosofias, com todas as tentações que querem entrar no nosso coração. Mas nós precisamos encontrar um tesouro, que é o reino. Ele está escondido. Então, quando nós encontramos isso, nós temos que dar tudo o que temos. Deixar tudo de lado, porque nada tem um valor maior do que o reino. O reino é o verdadeiro tesouro. Irmãos, nunca percam de mente que o reino nada mais é que ser governado por Deus, através do Espírito Santo, em todas as áreas da tua vida. Nada é mais importante ou valioso do que isso. O que Jesus disse ser a principal prioridade para as nossas vidas. Vocês lembram? Ele deixou orientações, né? Prega o evangelho, faz discípulos, batiza, ensina a obedecer. Rapaz, que coisa mais difícil é ensinar a obedecer. As pessoas não querem obedecer. Não querem se comprometer com os valores do reino e viver por eles. E Jesus diz, olha, ensina a obedecer. E quem já teve filho sabe que a gente tem que ensinar 1, 2, 3, 4. E às vezes você tem que levar ele num cantinho e ainda usar a vara. Não é verdade? Então, quando Jesus fala aos seus discípulos ali em Mateus,
sobre a ansiosa solicitude pela vida, ele disse o que deve ser a nossa principal prioridade. Você conhece esse versículo? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu governo em todas as áreas da tua vida. E a sua justiça. Vou falar disso, porque alguns pensam que é só o reino, mas é o reino e a justiça. E todas as outras coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo começa dizendo: buscai, pois, em primeiro. No original, lá no grego, esse primeiro significa aquilo que é o principal, aquilo que é o mais importante em qualquer tempo, em qualquer época e em qualquer lugar. Aquilo que é mais honroso, aquilo que é imprescindível. É isso que significa esse primeiro aqui. Então, que está dizendo, olha, nada pode ser uma prioridade maior para a tua vida. Não importa o tempo em que você está vivendo, não importa o lugar em que você está vivendo, nada é mais prioritário do que buscar o governo de Deus em todas as áreas da tua vida. A justiça. O que é essa justiça que ele diz aqui? A justiça é uma condição de ser aceitável para Deus. A condição de ser aceitável para Deus, para se tornar um cidadão do reino de Deus, é ter sido justificado através do sangue de Cristo Jesus. Esse reino é para estas pessoas, não é para todos. E a nossa principal prioridade é essa: encontrar a Jesus, ser justificado por Ele e viver no reino. Essa busca, esta procura, deve vir antes de todas as demais coisas. Sabe aquele jovem que diz assim, pastor, eu quero que Jesus volte, mas eu queria me casar antes. Eu também já fui jovem, eu também já disse isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em todo tempo, em toda época, em todo lugar, a principal prioridade é buscar o reino. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus é misericordioso. Vocês viram a Miriam, como ela é bonita. E ainda, quando era jovem, era muito mais linda. Olha como Deus foi misericordioso comigo. Busca o reino. Todas as outras coisas eu vou acrescentar. Até uma esposa linda. Deus é Deus. É Deus de milagres, dá um aleluia! Então, todas as outras coisas são secundárias. E sabe o que Jesus disse? Que se nós buscarmos o reino, o governo dele, a justiça dele, todas as outras coisas vão dar certo. Nada vai te faltar. Não tema pelo dia de amanhã. Não tema, nada vai te faltar, ele é suficiente. Essa é uma promessa maravilhosa. Quando deixamos o governo de Deus dirigir as nossas vidas, nós passamos a viver não como cidadãos curitibanos, nem porto-alegrenses como eu, mas como cidadãos do reino de Deus, hoje, aqui, onde nós estamos. Quando eu chego em algum lugar, chegou o reino de Deus, chegou o governo de Deus, chegou a justiça de Deus, chegou a mudança de mente, como está escrito na palavra de Deus, que diz assim, nem dirão sobre o reino, ei-lo aqui, ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, nós nos tornamos cidadãos do reino. Nós temos o reino, mas o reino nos tem. O reino nos governa.
Isso não tem preço. Qual o nosso papel no reino de Deus? Os discípulos queriam um sentar à direita, outro à esquerda, e queriam fazer um monte de coisa, né? Mas Paulo diz que nós passamos a ser representantes deste reino aqui na terra, como está escrito em 2 Coríntios 5, 20. O que está escrito? Está escrito: de sorte que somos o quê? Embaixadores, em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, como se Deus exortasse as pessoas à nossa volta por nosso intermédio, em nome de Cristo, para que todos se reconciliem com Ele. Tem até um hino antigo que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Vocês não conhecem? Os céus já antevi, anuncia louvor, diz o Senhor meu Deus, reconciliai-vos já com Deus. É assim, irmãos. Se somos embaixadores, então precisamos nos comportar como embaixadores. Mas para me comportar como embaixador, eu preciso saber o que é uma embaixada e qual o papel do embaixador. Não adianta dizer, eu sou um embaixador. Tá, mas o que é uma embaixada? O que faz um embaixador? Ah, eu não sei, mas eu sou. Uma embaixada é uma representação diplomática oficial de um país em um país estrangeiro, localizada geralmente na capital desse país, né? E ela tem uma função principal: representar e promover os interesses do país de origem no país estrangeiro, atuando como uma ponte entre os dois governos. Irmãos, o nosso reino não é desse mundo. Nós somos embaixadores. Nós representamos o reino dos céus aqui. E nós somos oficialmente delegados por Ele para isso, para promover, em nome de Cristo, a reconciliação de todo homem, de toda mulher com Deus. Nós estamos aqui para promover os interesses do governo de Deus. Agora, na prática, como é que é esse negócio? Essa pergunta parece complicada, né? Mas ela é bem simples de ter uma resposta. E, na verdade, se você ainda não dormiu, se você está prestando atenção na mensagem, você já sabe até a resposta. Como que eu vou fazer isso na prática? Deixe Deus governar todas as áreas da tua vida. Por exemplo, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Cuidar da minha casa, conforme a palavra de Deus ensina. E como que ela ensina? Tratando a minha esposa como parte mais frágil, com amor, com respeito, com dignidade, com doçura, e não com rispidez, não com estupidez, não com grossura. Pense o quanto é difícil isso para um gaúcho. Bah! Caramba! Mas Deus transforma. Sabe? Isso aí é ser sempre pronto a perdoar. É ter um coração de servo para ajudá-la nas pequenas coisas do dia a dia. É a esposa honrando o marido, se submetendo à posição de autoridade que ele tem dentro de casa, sendo gentil, sendo carinhosa com ele, sendo atenciosa com ele, ajudando ele a vencer as lutas do dia a dia e não colocando o coitado mais para baixo.
Um casamento, segundo a vontade de Deus, à medida que os anos passam, a unidade aumenta. A admiração e o amor aumentam. Viver o reino é ensinar os filhos, desde pequenos, no caminho do Senhor. Não é apenas apontar o caminho, é andar com eles no caminho, para que eles conheçam o caminho. Sabe o que acontece quando tu não conhece o caminho? Tu te perde. Com os filhos não é diferente. Se tu não ensina o filho no caminho, anda com ele no caminho, daqui a pouco ele se perde. E tem pessoas que se perdem e nunca mais se encontram. Tem pessoas que se perdem e dão uma volta enorme para depois voltar para o caminho. É não levar os filhos à ira. É procurar entender as suas dificuldades, ajudá-los na formação do seu caráter, exortar e até corrigir se for necessário. É estabelecer limites, é um ato de amor, é um padrão de vida do reino aqui na terra. É administrar de forma responsável os bens e os recursos que Deus te deu. Porque, na verdade, nós cantamos aqui que Jesus é a nossa fonte. Deus é a nossa única fonte. É dele que vem a provisão e o sustento. Então, nós temos que administrar isso com sabedoria dele, com o governo dele nesta área, para que possamos viver uma vida digna, onde as necessidades da nossa família são supridas. Viver o reino no dia a dia é ser grato pelo teu trabalho, honrando e servindo os teus patrões, aqueles que governam a empresa, os donos da empresa. É ser uma bênção para eles e não um transtorno. Viver o reino é não mentir, é não enganar, é falar a verdade, é viver uma vida reta com a ajuda do Espírito Santo. Em suma, nossa opinião, nossos gostos pessoais não nos governam mais. Não estão mais dentro de mim. O trono do meu coração, agora não sou eu que estou sentado mais, mas é o rei que me comprou, o rei que me justificou para que eu me tornasse cidadão do reino. Ele que está sentado aqui dentro do trono do meu coração. O Senhor é quem está no trono. Além de fazer e viver tudo isso, que isso nós só conseguimos quando somos cheios do Espírito Santo, quando somos justificados em Cristo, eu preciso falar o que é da vontade do Pai. Pois para isso eu estou aqui. Sabe de uma coisa? Sabe o que o velho Jorge queria estar fazendo agora? Sentado na frente de uma TV 55 polegadas, uma cerveja gelada, assistindo o jogo do Inter e do Flamengo, que está passando ao vivo agora, e provavelmente o Inter está perdendo. Mas não sou eu mais que estou sentado no trono. Quem está sentado no trono do meu coração é o Senhor. A vontade dele é que nós exerçamos o ministério da reconciliação. Ele nos chamou para ser aqueles que promovem a reconciliação. Isso é viver como um embaixador, é pregar a palavra, para que todos sejam salvos, para que se reconciliem com ele. A diferença entre eu e um bêbado, drogado lá na rua, é que eu conheço o Pai. E eu me tornei cidadão do reino. Ele não conhece. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Alguém tem que ir lá pregar para ele. Alguém tem que ir lá acolher ele. Alguém tem que ir lá amar. Ser embaixador do reino de Deus é ser governado por ele, é ser dirigido pelo Espírito Santo, é trazer para as nossas vidas cotidianas o perdoar, o amar, o servir, o honrar, o pregar a palavra, amar a vontade de Deus, amar a igreja de Deus e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas.
Você quer ver um avivamento? Nós temos orado por avivamento, nós clamamos pelo avivamento, e vem palavra profética de avivamento sobre o Brasil, e nós queremos avivamento, e nós queremos ver a glória, e nós queremos ver o fogo. Você quer, né? Então, meu irmão, viva dessa forma, como um embaixador. Ame a sua comunhão com Deus. Jesus fala em João 17 que ele teve uma comunhão com o Pai antes da criação do mundo. Ele tinha uma relação de pai e filho antes da criação do mundo. E lá estava toda a glória. E nós temos que amar essa comunhão, porque nós somos filhos por adoção. Ame o seu tempo no secreto com o Pai. Entenda isso. Um grande avivamento jamais vem sem que primeiro venha o avivamento pessoal. Eu preciso me colocar em chamas. Eu tenho que ser avivado. O avivamento de uma cidade ou de uma nação não vem sem que primeiro eu entre no meu quarto, eu dobre o joelho e diga assim: venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, sobre todas as áreas da minha vida. E sabe do que mais, Senhor? Seja feita a tua vontade. Tu estás sentado no trono, não sou mais eu, é tu, Senhor. Então, Senhor, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, seja feita a tua vontade. Uma casa não começa a ser construída pelo telhado. Não tem como. A casa começa pelo alicerce, pela base. Começa pelo entrar no teu quarto. Dizer: eu quero o teu reino. Eu quero ser justificado, lavado pelo sangue, todo dia. O avivamento não vem pelo que nós fazemos. Ah, mas eu só faço, eu estou fazendo a vontade de Deus, Tudo bem, mas o avivamento não vem pelo que nós fazemos. Ele também não vem pelo quanto nós fazemos. O avivamento vem por aquilo em que fomos transformados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por Ele governar, por Ele estar sentado no trono do meu coração. Então, verdadeiramente, quando fizermos isso, tudo o que fizermos, naturalmente, manifestará a presença e a glória de Deus em nós e através de nós. Verdadeiramente, quando nós chegarmos, poderemos dizer: é chegado o reino de Deus, porque Cristo habita em mim, porque Ele me governa. Então veremos, sabe o quê? Pessoas sendo libertas. Veremos pessoas sendo curadas. Veremos famílias sendo restauradas. Veremos pessoas sendo transformadas. Sabe, veremos pessoas virem confessando pecados até nós, sem maior esforço, sem nada. Porque a presença de Cristo em mim, assim como eu fui constrangido no dia que eu me encontrei com Ele, vai tocar no coração daquelas pessoas. Eu me lembro de um grupo familiar uma vez, muitos anos atrás, na casa de um irmão querido, Beto, que você conhece bem. E nós começamos a clamar pela presença de Deus. E alguns ainda não eram batizados com o Espírito, não tinham tido uma experiência com o Espírito. E começou alguém a tocar o louvor, e aquilo foi. Irmãos, parecia que havia uma fumaça densa, tu não conseguia enxergar as pessoas. E era aquele mover, e as pessoas dobrando o joelho, caindo no chão ali, confessando pecado. Meu Deus, nós queremos a tua presença. E no prédio, a vizinha do apartamento do lado, depois veio falar com ele e disse assim: o que aconteceu na tua casa ontem à noite? Eu estava na minha casa sozinha, vendo TV no meu quarto, o marido na sala fazendo não sei o quê, e comecei a sentir uma vontade de chorar, comecei a sentir uma vontade de me aproximar de Deus. O que aconteceu naquele lugar? Uma outra pessoa parou nas escadas do prédio
e ficou ali, bato na porta dessa casa para entrar ou não bato? Infelizmente, nenhuma das duas bateu na porta. Porque se tivessem batido, iam experimentar. Sabe o que é isso? A glória de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino não é só o governo de Deus em nossas vidas hoje, mas também o avivamento, que tanto nós queremos. Não há avivamento sem que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida. Não há. Não adianta. E não há manifestação da glória de Deus sem que Ele esteja assentado no trono do nosso coração. Amém?